Então não é sobre... Ele explicou Deus como... Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. A palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Morazete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, preste atenção à terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei com que as pedras rolem para o vale, e deixarei descobertos seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou, com a sua impureza, será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou, com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais, e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio. Envergonha, nudez, os moradores de Zanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laques, atrelem os ginetes dos carros como você teve início, o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes e despedida a Moreset Gad. As casas de Axibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e raspem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Pode orar por nós, Mário, por favor? Amém. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, juntamente com os irmãos e irmãs, gente aqui nesse momento, Senhor, para, Senhor, nos pedir ao Senhor que nos revele aquilo que está oculto a nosso entendimento. Visita, Pai, a Tamires, a Ruth, a mim e também aos Jurandir, Senhor, espiritualmente, Senhor, para que possamos compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Fala aos nossos corações que precisamos ouvir, Senhor. Porque aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir, de ler, de viver nesse devocional, sejam impactados pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui no livro de Miqueias, logo no versículo 1, ele se identifica, né? E ele fala sobre o governo, né? Ele se coloca num fato histórico, né? Ele identifica o lugar de onde ele estava ali pregando e quais eram os reis que estavam no governo enquanto durou o ministério dele. Então ele fala ali, né? A palavra de Deus que veio a Miqueias disse de onde ele era e que é sobre o que ele estava profetizando, que nem a Ruth estava falando ali de Samaria, né? Embora Miqueias estivesse no reino de Judá, o reino estava dividido, mas Samaria ainda não tinha sido levada cativa. Então era o tempo do reino dividido, mas Samaria ainda existia. E ali, por que ele estava pregando então contra Samaria e contra Jerusalém? Porque no tempo dele, a gente vai ver isso para frente do livro, né? Eu não quero antecipar demais os versículos que virão, mas
O reino tinha sido dividido ali após o governo de Salomão. Reoboão, que era filho de Salomão, ele não quis baixar os impostos conforme o povo estava pedindo, e aí ele falou que Salomão foi muito duro para manter o Reino Unido ali, se não dava para ele aliviar. Ele falou que o dedo mindinho dele era mais grosso do que o braço do pai dele, né? Ele foi mal Sim. aconselhado pelos seus amigos, não ouviu o conselho dos mais velhos, dos mais prudentes ali, e aí o pessoal falou assim, bom, se você não quer fechar com a gente aqui, é insustentável para nós, nós não vamos seguir você. E aí eles escolheram um rei para governá-los. Aí dividiu então o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul ficou com Judá, ficou com Jerusalém, o templo ficou ali, e o Reino do Norte então ficou com Jeroboão. Jeroboão, sabendo que o povo ia continuar indo para o templo, que eles continuariam servindo a Deus lá, o que que ele fez, né? Ele não tinha temor nenhum de Deus, né? Ele estava com uma visão política, a visão dele era estratégica política. Ele praticamente proibiu o povo de ir para Jerusalém e configurou bezerros, espalhou bezerros ali pelo Reino do Norte. Falou, olha, agora vocês não precisam ir para lá. Nós somos um outro governo, continuamos sendo o mesmo povo, mas somos outro governo. E aí vocês vão se apresentar a Deus através desses bezerros representados aqui. E ele espalhou isso por vários lugares de Samaria ali e do Reino do Norte, né? Que era só uma das cidades principais ali, e o povo começou a se prostituir. Então, quando a Bíblia fala de prostituição, essa prostituição aqui é a prostituição espiritual, porque o povo de Israel era casado com Deus, né? E aí ele começou a servir a outros deuses. Então, quando você começa, você larga, né, o noivo, né? O Jesus é o noivo, né? Quando você deixa o noivo e vai após outras coisas, isso é um tipo de prostituição. E falando também a respeito de Jerusalém, porque Jerusalém tinha o templo, e eles poderiam ali adorar o templo, mas eles estavam mais apegados às coisas materiais, eles não estavam apegados à relação da essência do Deus Pai Todo-Criador, em ser o sacerdócio santo, a nação eleita, o povo que ia pregar o evangelho e ia multiplicar. Eles estavam muito apegados com as coisas do dia a dia. Então, quando Miqueias ele traz essa palavra, ele fala, estou trazendo uma palavra a respeito de Samaria e sobre Jerusalém, então sobre o Reino do Sul e sobre o Reino do Norte. E aí ele identificou que ele estava profetizando ali no tempo e no reinado de 3 reis. Se você somar todo o período dos 3 reis, aí dá mais de 50 anos, né? Claro que ele não profetizou 50 anos, ele começou em um dado momento e parou em um dado momento. O ministério dele mesmo deve dar uns 25 anos, mas o período dos reis eram 53 anos ali. Então ele teve um ministério bem longo. Por ele ter um ministério longo, ele foi contemporâneo de outros profetas, né? Então houveram outros profetas que profetizaram na mesma época que Miqueias, né? Você tem ali Amós, você tem Oséias, você tem Isaías, que são profetas contemporâneos a ele. Até um pouco de Jonas, talvez, né? Então, até aqui, vocês têm alguma pergunta? Olha que é só o versículo 1, hein? Esse no versículo 1 é que fala mais sobre o Miqueias, né, seu Jurandir? É aí depois ele onde só você fala... identifica ele mais, depois é só mais os castigos do povo e blá, blá, blá. Exatamente. Então, quando você entra na mensagem, o texto, a mensagem de Miqueias é uma mensagem de juízo, de julgamento, fala a respeito de justiça social, que não está implícito no primeiro capítulo ainda, né? Ele vai entrar para frente ali pelo segundo capítulo, ou terceiro, e no resto do livro, mas o primeiro, ele só está dizendo que vai trazer juízo. E vai trazer juízo por quê? Porque eles abandonaram o Deus de Israel. Samaria, por essa questão dos bezerros, porque eles eram um outro reino, né? Se identificaram como separados do Reino do Norte, e o Reino do Norte porque estava muito materialista, porque não estava dando atenção à vida espiritual do jeito que eles deveriam dar. Eles deixaram a vida espiritual como sendo uma coisa secundária, esqueceram o Deus de Israel, né? Tem um texto da palavra que eu não vou me lembrar exatamente onde está agora, se vocês quiserem procurar depois, mas ele diz que Israel fez uma loucura, né? Eles construíram cisternas rotas, que são caixa d'água, né? São caixa d'água, são reservatórios furados, isso que ele quer dizer, que não retém as águas.
e deixaram a mim que sou o rio de água viva, no caso o Senhor, né? Então Deus é um rio de água viva, é um rio de água que corre o tempo todo, que não tem fim, né? Abastece todo mundo. Mas aí eles não quiseram, né? O rio de água viva e construíram caixas d'água que para eles que não retém as águas. Então é como você deixar o Deus Pai Todo-Poderoso e construir imagem, construir bezerro, se apegar a outras coisas que não seja o Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então ele fala, vocês deixaram a mim rio de água viva e foram buscar outras coisas. Se a gente fosse traçar um paralelo, você deixar ali o conforto, a segurança, não só da casa, mas da pessoa, do seu pai e da sua mãe, dar as costas para eles, não ouvi-los e ir atrás de amizades fúteis, amizades que para você pode ser interessante, pode ser um pessoal legal, pode ser um pessoal que fecha com você, mas que na hora da necessidade vai te deixar na mão, né? Que não tem história, que não tem liga, que não tem compromisso com você. Então, seria mais ou menos isso. E aí ele traz a palavra aqui, escutem todos os povos, prestem atenção à terra e todos os seus moradores. O Senhor será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo. Então ele traça aqui em linguagem poética, né? Não é um livro poético, mas em linguagem poética, ele traz dizendo assim, o próprio Deus vai se levantar, e aí ele traça toda uma figura aqui, toda uma situação do que Deus vai fazer, né? Mas por que Deus vai se levantar? Por que Deus vai andar? Por que Deus vai encontrar pessoalmente com vocês, né? Ele fala, tudo isso por causa da transgressão dos filhos de Jacó e dos pecados da casa de Israel, que é o mesmo, né? Filho de Jacó e casa de Israel são os mesmos. Então, ele fala, e qual é a transgressão? E ele fala, Samaria lá, ó, construiu aqueles bezerros lá, ó, Samaria tirou o foco do Deus de Israel, levou o pessoal e eles abraçaram a idolatria. E quais são os lugares altos de Judá? Porque lá Samaria tem os bezerros, né? E ele fala, será que não é Jerusalém? Então ele fala da capital dos dois reinos, né? De onde sai ali a orientação para o mal. Então ele diz, um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces e todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas. A idolatria. Então aqui ele está falando basicamente contra a idolatria. A idolatria do povo de Israel, a idolatria do povo de Judá, que também começou a andar por esses caminhos, embora tivesse o templo, né? Porque para ser simpático, né? Para ser mais fácil. Então é como se eles tivessem perdido o olhar de Deus, falassem, isso aí era para os nossos antepassados, isso aí, milagres não acontecem mais nos dias de hoje, e isso aí foi lá atrás, né? Deus não age mais no meio do seu povo. Então o profeta, ele está dizendo aqui, ele falou, ele vai se levantar, viu? Ele vai vir, ele vai pessoalmente. Vocês estão achando que é brincadeira? Mas não é não. Então, é nesse sentido. Por isso, lamento e choro. Por isso, eu lamento, ele está falando dele. Por isso, eu lamento e choro. Ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá. Estendeu-se a porta do meu povo até Jerusalém. Então ele está falando que ele se coloca numa situação de humilhação, de tristeza, de angústia pelo que Judá está fazendo, pelo que o povo dele está fazendo, já que ele era do reino do sul. Então, embora ele estivesse profetizando para os dois reinos, ele era do reino do sul. E aí ele vai falando de várias cidades aqui, né, ele vai citando vários lugares, como se todos eles fossem testemunhar o que iria acontecer. Então, por conta da idolatria, todos os lugares sofreriam um tipo de opressão. E qual era a opressão que viria naquela época, né? Normalmente a opressão era ser governado por um inimigo, né? Ou era a Babilônia que ia fazê-los escravos, ou era a Síria, ou era alguma região que eles iam passar por alguma privação de liberdade, alguém que ia tomar posse do que eles tinham. Normalmente esse era o castigo, né? Quando Israel estava se afastando do Deus Pai Todo-Poderoso, da sua guarda, da sua proteção, é como se Deus falasse assim, peraí, deixa eu dar 2 passos para trás aqui, porque a sua segurança, o seu conforto, o seu bem-estar, a sua prosperidade, ela vem do Senhor.
A nossa prosperidade, ela vem do Senhor. O nosso cuidado, ela vem do Senhor, né? O guarda de Israel que não dorme, né? E nós devemos essa reverência, nós devemos essa obediência, nós devemos esse louvor ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, né? E quando você tira o foco de Deus da sua vida, quando você tira Deus da frente ali, às vezes ele fala assim, ó, deixa eu dar 2 passos atrás aqui, porque eu acho que você não percebeu que eu sou a fonte de toda a bênção, né? Então é como você ter ali, eu gosto muito de fazer esses paralelos, né? Você tem o seu filho que mora com você, que você paga a água, você paga a luz, você paga a internet, você paga até a conta do celular dele. E ele é folgado até umas horas, não reconhece nada, né? A mãe vai lá, lava a roupa do abençoado, passa a roupa, põe na gaveta e ele se acha no direito de falar uns desaforos. Não, o cara não limpa nem o quarto dele, por exemplo. Aí o pai chega e fala assim, peraí, aí eu não paga a conta do telefone, deixa o cartão de crédito, o carro que levava ele para a escola, o pai deixa de pagar e fala, agora você vai a pé, que nem todo mundo. Ah, vai. Não, você está achando que tudo acontece do nada? Né? Não tem nada que vem do nada. Alguém está te propiciando, alguém está te abençoando, alguém está te financiando. Mesmo os clientes que o camarada tem, que entra na loja dele, que entra no comércio dele, é bênção de Deus. E às vezes a pessoa não é reconhecida por nada. Né? Então aqui, Miqueias, ele traz essa palavra a respeito do povo. Ah, vocês esqueceram de Deus, vocês esqueceram do Senhor, é como se Deus não existisse, é como se Ele não nos levantou como um povo para sermos sacerdotes, para sermos aqui é, é, pessoas que vão abençoar toda a terra. Nós só estamos preocupados conosco e nem com o templo lá a gente não está preocupado, né? E Samaria muito menos. Então é nessa pegada e nessa toada que ele vem trazendo a palavra. Olha, Varão, há pouco a dizer aqui, né? E muito a se agregar, porque é aquilo que você disse. Onde é que, onde é que está a prostituição? Está no compromisso que nós temos com Deus. E às vezes nos esquecemos que somos dele, que vivemos para ele, que tudo é dele. E cometemos erros na nossa vida e nos prejudica, né? A gente sabe se algo está errado em nossa vida, não é da vontade de Deus. Ele quer nosso bem, nossa felicidade, e nos dá meio para sermos felizes. Ele nos dá os meios para sermos felizes. Né? O mal que geralmente vem sobre nós é resultado dos erros, das coisas que a gente faz, porque agora você é uma nova criatura, você está em Cristo Jesus, você tem que viver a palavra dele, viver ele. Né? Ontem eu passei por um momento assim, rapaz, que eu vou te falar, cara. Fazia tempo que não acontecia isso comigo. Eu fui lá no centro de Ribeirão cortar o cabelo lá no cabeleireiro, que eu corto sempre. E depois fui a um açougue, e a pessoa é minha cliente, sabe? Ela compra palmito de mim há mais de anos. Só que não tenho intimidade com ela, nem ela comigo. Ela simplesmente compra o meu produto, me paga, eu vou embora, e tudo bem. Mas ontem aconteceu um fato estranho. Eu estava com a Edna lá, né? Comprando algumas coisas para amanhã, que é no Dia das Mães. E do nada, essa mulher me chama. Faz favor, moço, vem aqui. E fez eu entrar no escritório dela e fechou a porta atrás de mim. E ficou sozinho comigo dentro do escritório dela. E essa mulher começou a chorar, Jurandir. Moço, eu não sei porquê, mas eu preciso falar com você. Estou passando por uma situação muito difícil na minha vida. Eu tenho esse comércio aqui há muitos anos e ultimamente eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar. E começou a chorar. E eu comecei a tremer, sabe por quê? Quando ele assim, eu olhei assim em cima do escritório dela, assim no alto, uma imagem grande, mais ou menos 2 palmos de altura, 2 imagens.
Aparecida e São Jorge. Mas imagem grande mesmo, tem mais ou menos 2 palmos de cada uma. E aquela mulher começou a se abrir ali, começou a falar que estava passando por momentos difíceis, trabalhava, ela falou, trabalho demais, eu não consigo resultados favoráveis. Não sei por que que eu estou te falando isso. Olha só, como é que as coisas acontecem, tá? E eu coloquei minha mão sobre o ombro dela, falei, calma, senhora, calma. A senhora falou com a pessoa certa. Só me responde uma coisa, a senhora quer para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ela falou, eu creio. Eu falei, então, posso orar com você? E ali, varão, levantei minha mão para o céu e comecei a olhar para ela. E ela chorava. Pedia a Deus nas orações que expulsasse os demônios daquele lugar. Espírito de inveja, trabalhos feitos, né? Enfim, não vou aqui dizer as orações que eu fiz, também não vou dizer o nome da pessoa, e nem o endereço da pessoa, porque isso aqui é um comércio, né? Não ficaria bem. Mas você vê como é que está as pessoas aí fora, mano. As pessoas estão carentes, estão precisando do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E elas se pegam imagens de cultura, segue para o caminho errado. Aí vem a desolação, vem a tristeza, vem a angústia. A pessoa olha para um lado e olha para o outro, não vê saída. Eu falei para ela, senhora, eu vou te falar uma coisa. Neste momento, dessa dificuldade sua, você não pode contar com ninguém, somente com Deus. Seus amigos vão te abandonar, eles vão virar as costas para você. Ninguém vai te ajudar. Só Jesus pode te ajudar. Levanta a cabeça. Você me chamou aqui foi porque Deus tem um propósito na sua vida. Jesus te ama e Ele quer salvar você. E ali eu fui conversando com ela, mano. Convidei ela para participar da célula, entendeu? E, enfim, você vê como é que nós somos usados por Deus. As pessoas aí fora, mano, estão passando por dificuldades, por problemas insolúveis aos olhos dele. Mas Deus pode mudar a situação. Deus é o Deus de todos. Ele ama a todos igualmente. Ele não quer que nenhuma alma sequer se perca. Agora, essa palavra de hoje aqui é para um povo de Deus, um povo que foi escolhido, um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e se esquece o Deus que tem. E fica olhando para as coisas do mundo, fica olhando para as coisas que não trazem, não somam, não trazem resultado positivo, e deixa se enganar. E acontece o quê? As privações, os caminhos se fecham, as portas não se abrem. Por quê? Porque estão seguindo o caminho errado. Então, vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para nós mesmos. E vamos fazer uma autoanálise, vamos dobrar o nosso joelho, pedir perdão, se reconciliar com Deus. Nós cristãos temos que fazer isso todo dia, porque todo dia nós pecamos. Nós somos santos. Nós somos santos. Nós somos escolhidos. E os santos, sem santidade, não verá Deus. E todo esse livro de Miqueias aqui, nós vamos ler ele, nós vamos ver como Deus trata os seus e como Deus quer tratar os seus. E isso é muito bom, porque Deus é bom, todo o tempo,
Deus é bom todo tempo. E você sabe que quando eu saí dali, cara, eu saí dali, que eu cheguei no caixa para pagar o que eu, o que eu comprei, passa uma mulher na rua, cara, gritando, gritando às alturas, cara. Deus é bom! Deus é bom! Você acredita, cara? Eu fiquei impactado, cara. Uma mulher parece que era maluca, não sei, eu sei que ela virou as costas assim pro lado da Casa Bahia ali e gritou, ó, bem alto, Deus é bom, Deus é bom! Ai, ai. E eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Rapaz, olha, eu vivi um negócio assim, eu fiquei, sabe, eu fiquei, eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí eu fui para casa, né, que eu tava com aquele problema lá, a minha filha ligou e falava que o problema só foi lá em casa, eu falei, pronto, e agora? Já era 4 horas da tarde, vai escurecer e eu ficar sem luz, Ai, né? Deus já estava te avisando. Deus é bom, Deus é bom, Deus é E bom. o Entendeu? O eletricista, senhor preocupou à toa, já tinha a resposta antecipada. o É eletricista verdade. liga para mim, o Alisson Eita, liga, seu Mário. já me convidou para pregar na igreja lá em São Bernardo, quinta-feira, né? Vou lá Tá pregar. vendo? Deus é Amém. bom, seu Mário. Deus é bom. Viu? Ah, meu Deus do Tudo que céu. passou, a resposta tá lá na irmã, que parecia maluca. Deus é bom. É tão bom quando ele Rapaz do fala, né? Não céu. importa como, é bom demais quando ele tá falando com a gente. E quando ele faz a gente viver com ele é melhor ainda. Oh my God, essas coisinhas assim que acontecem. São as pequenas coisas, seu Mário. São as pequenas coisas que Meu faz Deus. diferença. Deus é bom. Eu tô até agora estou assim, sem, sabe? Não, não é que eu não entendo, é claro que eu entendo. Mas eu quero, sabe? Que loucura é essa? Que negócio é esse? Inesperado, né? É, Ai, meu inesperado. Deus. Não, eu vou te falar. Então, São horríveis, viu, meu? bom, então Amém. aqui no Continue aí. texto, Fecha aí. ele diz que, a partir do 12, os moradores de Manote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Os moradores de Laques atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel, portanto vocês darão presentes e despedida a Marosete Gad. As casas de Aquisib serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Marés. A glória de Israel chegará a Adulã. Então aqui, né, todo esse texto do capítulo final, né, no final ele diz por a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro, né? Então ele está profetizando que vai vir alguém, vai vir algum império que vai sacudir, e é o império assírio que vai chegar lá em Samaria e que vai levar, né, as pessoas cativas. Ele era a forma do governo deles. Ele pegava um pessoal de um povo que ele dominava e levava para Samaria. Aí pegava um povo que estava em Samaria e levava para outro lugar, que era a forma de quebrar a unidade daquele povo que estava lá. E aí, para frente, né, em outros textos, a gente vê que quando Samaria realmente cai para o Império Assírio e o povo começa a ser atacado por leões e as feras vão lá e atacam o povo, eles falam, olha, eles tiraram as pessoas que conheciam o Deus da Terra e agora não tem ninguém. Então a gente tem que trazer pessoas que conheçam os deuses da terra aqui para acalmar ele, porque ele está irado. Então você vê que o próprio povo, que era o inimigo que fez essa bagunça, falou: não, não, traz alguém de volta lá, porque, né, nós É, estamos num lugar que não é nosso e a gente não conhece o Deus da terra, né? Então, assim, esse texto, então, de Miqueias, e respondendo à pergunta da Ruth, né? Ruth, é o seguinte: Deus usa pessoas que estão no meio do povo. Então ele vai pegar o agricultor. Miqueias aqui ele era agricultor, muito provavelmente. Ele trabalhava na terra, lá na região de Judá, na região do Reino do Sul. E Deus, ele por ser um homem temente a Deus, Deus o levantou como profeta para ele entregar uma mensagem. E quem via a questão do Reino do Sul e do Reino do Norte era a política. Deus vê um povo só. Ele vê o povo de Israel. Para Deus não tem o povo do Sul ou o povo do Norte. Para Deus são os descendentes de Jacó. Para Deus são os filhos de Israel, né? Agora, Hum. politicamente, eles fizeram essa divisão e se afastaram. Isaías, por exemplo, ele era do sacerdócio, né?
E tinha outras pessoas que Deus levantava que eram lá da tribo dos levitas, mas Deus não tem esse negócio não. Ele levanta a pessoa que ele quer, quando ele quer, pelas razões que só cabe a ele. Ele Uhum. pode ser boiadeiro, ele pode ser agricultor, ele pode ser da realeza, ele pode ser até alguém que não seja do povo de Israel, né? Porque aconteceu, né, a guerra dos três reis, e quando Israel foi se meter no meio, o egípcio falou para ele, acho que foi o egípcio, se não me engano, acho que foi, fala mesmo, falou, ó, não vem se meter aqui não, porque foi o teu Deus que me mandou ir lá. Hum, Então, também tem essa questão, né? Às vezes nós, na nossa, na nossa arrogância, não, na nosso convencimento, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas vem uma outra pessoa que não é do arraial aqui, mas é alguém que Deus quer usar e fala assim, ó, você dá licença aí, porque foi, foi o Deus que você diz que acredita e não segue que me mandou vir aqui. Nossa, que É, feio, que então, triste. En- então é Então, quer dessa dizer, maneira aí. quando eu falei assim, seu Jurandir, que eu queria saber quem. Porque eles eram profeta menor, porque eu lembro que na época lá de Natan, que é quando que eu lembro que dos profetas, não sei, com certeza já tiveram antes, mas o que eu lembro é lá, né, do Natan e do que tinha antes, como é que era o nome lá? Esqueci já. Que eles iam, igual a Ana deixou o filho dela lá na casa para ser treinado para ser, sabe? Então eu achava que ainda tinha esse lugar, o tempo que levava as crianças para aprenderem a ser profeta, sabe? Para ser de É que no Deus. tempo, as Então eu escolas de achava profetas, que eu achava que ainda era assim, sabe? Que tinha lá tipo uma escola e tinha eles, mas não faz todo sentido o que o senhor falou. Porque profeta é alguém que Deus falava através da boca dele, né? E qualquer é que um Deus que é E qualquer um que for fiel a Deus e Deus conhece o coração para falar através da boca daquele, poderia ser esse um, né? E Deus usar ele por um tempo. Por isso, eles foram os profetas menores, porque foram usados por um tempo menor, ou porque escreveram pouco mesmo que o senhor falou, né? Eu achava que profetas menores é porque foram usados só por um tempo, sabe? E aí, então, por isso eles foram menores, que não foi longo a jornada deles. Aí, então, não, achava que era na, isso, entendeu? na verdade, essa designação de profeta menor ou profeta maior é só para estudo bíblico aqui do nosso livro. Ah, Quem foi registrado mais coisas ou quem foi registrado menos coisas. Então, ah, ele é maior ou menor porque Deus usava mais ou usava menos. É porque ficou registrado uma quantidade de texto menor. Ele pode ter sido profeta até por mais tempo, mas se ficou o livro menor, é profeta menor. uhum. Se ficou o livro maior, era profeta maior. Mas não, Ah, eles eram homens de Deus, santos, como tanto quanto quem escreveu muito ou quanto quem escreveu pouco, entendeu? Eles eram entendi. exatamente iguais. Então, aqui, Isso, o texto ele termina no capítulo 2 com essa orientação de Miqueias falando então contra o pecado do reino do sul, contra o pecado do reino do norte. Qual é esse pecado? Idolatria, afastamento de Deus, materialismo e não ligar para as coisas do Senhor, e a crítica a respeito a esse desvio, a essa colocação de bodes, de bezerros, ou de qualquer coisa que afaste, que tire Deus do centro da vida da pessoa. Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser qualquer coisa que te afaste do centro da vontade de Deus, é idolatria. Você está colocando algo na sua vida no lugar de Deus. E aí, eu deixo com vocês e agradeço a oportunidade aí, em nome de Jesus. Deixa eu tô cheia comigo, de, eu já tô cheia deixa de comigo. curiosidade. Essa Bíblia tá me deixando curiosa, Glória a Deus por Gostoso, isso, né? gostoso. É curioso pela coisa certa. né? É igual o seu Mário falou ontem, ô Ruth, você foi filha de pastor? Só que, seu Mário, quando eu era filha de pastor, meu pai era um pastor diferente, né? Não é igual os pastores que a gente conhece. E eles lá, eles nem se intitulam pastor, eles se intitulam cooperador, entendeu?
O seu pai é o pastor, mas não é pastor. Lá não tem pastor. Eles não se fala que eles são pastor, fala que eles são cooperadores do Senhor. Entendeu? É, Eles estão cooperando com Deus ali, ajudando o povo a saber um pouco mais da palavra de Deus. E lá naquela época, e é até hoje, a mulher não prega, a mulher não tem direito de pregar, então só escuta, entendeu? Então, sim, minha mãe nem mesmo lia a Bíblia, mesmo porque naquela época ela nem sabia ler, porque minha mãe foi é, uma pessoa que o pai não deixou estudar. E quando ela sim. casou com meu pai, ela pediu para aprender a ler, ele também não deixou, porque ela não precisava. Então, depois que ele faleceu, ela foi para a escola, ela aprendeu a ler. Ela fez o supletivo lá. Então, ela cuidou de 5 crianças, foi aprender a ler, entendeu? Minha mãe é uma mulher de valor, entendeu? Então, ela aprendeu a ler. Então, hoje ela lê bonitinho. Eu falo bonitinho porque ela fica Beabó, beabá, beabá, e ela junta as palavras e lê. É muito bonitinho, entendeu? Mas ela aprendeu a ler, mas é devagarzinho que ela vai, mas aprendeu. Então e também tinha essa ignorância, né? Essa falta de sabedoria, entendeu? Que lá era só o homem que podia trazer a palavra, até hoje só Deus só revela a palavra para ele, entendeu? Apesar que hoje tem muita, as irmãs era só as irmãs da piedade, as mulheres, é a única coisa que elas podiam fazer é visitar, entendeu? Levar a comida, elas levavam a palavra, mas não era uma pastora, elas até oravam, mas não lembro se elas podiam levar a palavra. Eu sei que hoje elas fazem isso, não sei antes, que eu não lembro. Mas então eu não gostava de ir para a igreja, igual eu já falei, porque as crianças na escola tiravam sarro, que eu usava saia no joelho, blusa de manga, entendeu? Não podia ser sem. Então eu peguei raiva da igreja por causa mais disso, sabe? Mas eu É, conhecia Jesus porque o meu pai ensinou ele pra gente. Afinal de contas, sim, a gente ia sentar para comer, tinha que orar de joelho, não era sentado, não. Era de sim, joelho, do lado da cadeira. Depois você sentava e comia, entendeu? Então, você ia dormir, era orar de joelho ali do lado da cama, mas você orava, não é deitado, tá bom, Jesus, obrigado por esse dia. Não, era de joelho ali. Sempre o orar era de joelho, não podia ser de pé, não podia ser sentado, era de joelho, você tinha que ter respeito com Deus. Então, assim que eu fui criada, então eu aprendi a nem querer saber ler a Bíblia, entendeu? Eu aprendi assim que isso era para o homem fazer. O homem tinha obrigação de fazer isso e passar para a família. E só que como eu não casei com um deles, entendeu? E é, também aos meus 18 eu fui para a Igreja Batista, porque foi quando minha mãe liberou eu ir, entendeu? Que meu pai sim, morreu, eu tinha 15. Aí eu falava que eu não queria ir mais para a igreja, ela falou: tudo bem, você não vai? Também não vai para nenhum outro lugar. E realmente eu não podia ir, entendeu? Não saía de casa, mal ia para a escola e voltava. E era com horário contado. A escola acabou 10, 10h30, eu tinha que estar em casa, que era o tempo de chegar. Então, aí a gente respeitava, não é como hoje, né? Não foram dias como os hoje. E hoje eu tenho livre-arbítrio para aprender e ficava postergando, né? Mas a gente aprendia, tipo assim, igual praticamente eu fui ensinada, né? Ia na igreja, aprendia aquela palavra, vinha aqui, lia, às vezes lia por cima, não aprendia. Só que agora eu estou ficando muito curiosa, entendeu? E aí eu quero aprender, eu quero saber por que isso foi posto aqui, qual o sentido disso aqui, que isso quer dizer. Então, eu estou ficando assim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, meu Senhor, por este devocional, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, por tudo que ainda o Senhor vai fazer, por essa palavra, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Pai, que nós viemos aprender mais e mais, que nós viemos ter essa sede, Senhor, da Ruth, de aprender, Pai querido, de saber, Pai querido,
a tua palavra, meu Senhor, e estarmos alicerçados nela, Pai querido. Que nós viemos absorver, Pai querido, todas as partes, para que nós venhamos tirar de nós aquilo que não te pertence, Pai querido, e preencher com aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, meu Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor Deus. Obrigado por cada pessoa que participa aqui desse devocional. Pai, vai de encontro àquelas pessoas que não estão podendo participar, que o Senhor vai dando força, que o Senhor capacite, que o Senhor transforme, Pai querido, que faça alguma coisa, Senhor Deus, na vida delas, que elas necessitam, Pai. Acampa teus anjos lá, no lado de cada um, Senhor Deus, que for motivo de enfermidade, vai dando a cura, Senhor Deus, vai dando força, para que ela possa prosseguir a cada dia, Pai querido, um passo após o outro, Senhor Deus. Nos dá também a cada dia sabedoria a todos nós, para aprendermos mais de Ti, Pai. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Então não é sobre Ele explicou Deus como você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.